futuro, quando se falar do bicentenário da independência no Brasil, uma menção obrigatória a ser feita pelos historiadores será a reinauguração do Museu do Ipiranga em São Paulo. O novo Museu do Ipiranga é uma realização de São Paulo para o Brasil e o mundo, e também para a posteridade. É o grande legado da celebração do bicentenário da independência. Aliás, nada mais adequado do que chamá-lo assim, Novo Museu do Ipiranga. O que houve aqui, meus amigos e amigas, não foi apenas a realização de um projeto de restauro e ampliação. Foi uma transformação. O que nós estamos entregando à população hoje é, de fato, um novo Museu do Ipiranga. Claro, há novas áreas, há novas instalações, há novos equipamentos, a acessibilidade, a interatividade, a imersão, a segurança, há também acolhimento, tecnologia e zelo. Mas há, sobretudo, uma nova abordagem dos temas presentes no acervo do museu. Uma abordagem mais democrática, mais realista, mais abrangente, mais polifônica, mais fidedigna com a história e também mais inclusiva. Como se sabe, como se falou aqui, o museu se encontrava fechado desde 2013. Um marco de São Paulo, um dos cartões postais da cidade e do estado, um dos museus mais importantes do país, um dos museus mais queridos pela nossa população. Este edifício monumento, como se sabe, foi inaugurado em 1895 como um marco histórico da independência e foi fechado em 2013. O que havia aqui, portanto, era um emblema de degradação, de certa maneira, um emblema de descaso com a cultura, com a história e com o patrimônio de São Paulo e do país. No local onde fica o museu, passa o Riacho do Ipiranga, o Rio do Ipiranga. E foi ali que, em 1822, em 7 de setembro, o então príncipe regente Pedro, na época Pedro, não era nem conhecido como Dom Pedro, ele então, vindo de Santos, a caminho de São Paulo, fez ali uma pausa e recebeu duas cartas. Uma da esposa, que é a princesa na época, Leopoldina, e também do seu grande conselheiro, José Bonifácio. Os dois relatavam a situação política da corte e diziam que era necessário formalizar a separação do Brasil de Portugal. Pedro, então, reuniu as pessoas que estavam com ele e fez aquela declaração que é conhecida como o Grito do Ipiranga. Disse que o Brasil ficaria independente ou haveria morte, ou haveria confronto. O grito que é conhecido como independência ou morte. Mas o processo de separação do Brasil de Portugal já estava em curso, como apontam os historiadores. Provavelmente você lembra dessa tela quando falam da independência. Mas Dom Pedro não resolveu tudo no grito. Muitos outros rostos fazem parte da nossa história. Gente de diferentes origens, cores e credos. E a propósito, sabia que foi uma mulher quem assinou a nossa independência? A história tem muitas camadas. Todas elas importam no novo Museu do Ipiranga, agora muito mais diverso e totalmente acessível. Eu começaria falando sobre o Museu do Ipiranga. Então, primeiro, a localização dele, a história dele, são bem importantes para a gente entender a importância que ele tem na cidade e por que o povo, tanto o povo paulistano, o povo paulista, quanto o povo brasileiro, tem tanto carinho por esse museu. Então, em primeiro lugar, ele foi um marco da transição ali do Império para a República. Então, a gente diz que ele foi como uma espécie de símbolo do novo regime republicano, que precisava contar a história
da independência, de todo esse processo histórico, sob uma nova perspectiva que não fosse exaltando tanto o papel da monarquia, mas destacando ali o papel que teve São Paulo, teve a nova elite que estava emergindo, e o próprio papel de São Paulo na formação do povo e do Estado brasileiro. Então, minha mãe me trazia, aqui era o meu parque, porque eu moro aqui no Sacomã, então aqui praticamente era o pátio da minha casa, né? Minha mãe sempre trazia eu e minha irmã, meus primos, a gente vinha brincar aqui, então 7, 11, já tem muito tempo atrás, 28 anos hoje. Então, tem bastante tempo. Gostei, eu gosto. Eu conheci meu marido praticamente, a gente começou nosso romance aqui, né? A gente saía do trabalho e vinha pra cá. Então, quando fechou, foi quando a gente iniciou. Aí, 9 anos, agora a gente teve a oportunidade de entrar para ver a casa como tá. E para ele foi a primeira vez. E para minha surpresa, assim, é muito gratificante, né? Ter presenciado assim, a reforma, né? Ver como que ficou isso é uma maravilha. Isso aqui é importante a gente lembrar o que era São Paulo naquela época. São Paulo era uma região rural, onde começava a se despontar as lavouras de café. Era também o berço do movimento republicano mais radical do Brasil, inclusive do movimento abolicionista. Então, nós tivemos nomes bastante importantes vinculados a essas causas que militavam no estado de São Paulo, especialmente aqueles ligados à Faculdade de Direito do Largo de São Francisco e a 2 sociedades secretas que tinham um papel muito importante nesse processo. Um era a maçonaria e o outro era a Burschenschaft Paulista, também conhecido como a Bucha, que era a sociedade secreta dos estudantes de Direito do Largo de São Francisco. Então, esses movimentos tiveram ações de vanguarda, tanto na formação e qualificação dos quadros relacionados à construção de uma noção de regime republicano, quanto no próprio abolicionismo, financiando fugas de pessoas escravizadas e garantindo com que se consolidasse esse movimento e a rede de apoio aos quilombos, porque os quilombos não conseguiam funcionar sozinhos se não fossem essas redes de apoio que garantiam, inclusive, a fuga dessas pessoas escravizadas para essa região. Então, ele foi construído exatamente nesse momento histórico em que tudo isso estava acontecendo. E aí, ele vai ser inicialmente um museu de história natural, inclusive algumas peças da arqueologia brasileira, esse tipo de coisa, mas quando vem o Afonso de Taunay para ser o curador do museu, ele dá uma outra perspectiva para ele, destacando o processo histórico da independência. Então, hoje, o que a gente vê no discurso do museu é exatamente isso. É o papel de São Paulo na formação da nacionalidade brasileira e da independência do país. Uma coisa, o que você achou do museu? Você que já conhecia o museu, agora com a reforma dele. Olha, na verdade, assim, para mim é uma conexão umbilical. Eu nasci aqui do lado, no que era o Hospital Maternidade Leão 13, agora acho que é o Hospital São Camilo, né? Mas eu conheci antes, eu acho que eu acompanhei a história um pouco dele deteriorar e agora está totalmente renovado, está muito bonito. Tem aí um guia muito legal para quem quiser, né, acompanhar o roteiro. Então, gostei bastante. De uma maneira geral, as pessoas que eu entrevistei elogiaram muito o novo Museu do Ipiranga, mas relataram que sentem falta de objetos que havia na versão anterior. Havia até uma carruagem, tinha figurinos, roupas da época. E hoje, pelo menos nesta exposição inicial, já não encontraram esses objetos. De qualquer forma, todos têm orgulho deste acervo ou deste monumento ao episódio que talvez seja o mais importante da história do Brasil. Tá moderno, tá bonito, mas eu achei que tá faltando algumas coisas ainda do passado, assim, da história mesmo. Eu achei que ficou faltando. Por exemplo? Tipo, a carruagem, a cama, as roupas dele. Eu achei que ficou faltando essas coisas, assim. Tá moderno, tá bonito, tá legal. Mas ficou faltando ainda essas partes pra mim. Esta é uma reportagem para o Estúdio Paulista.